Bom, vamos ao outro caso que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e que também está chamando bastante atenção, o caso do Glauber Braga. Ele ficou livre da cassação e é muito interessante que a gente conversava ontem aqui com a deputada Sâmia Bonfim, esposa dele, e ela mesma dizia, a gente acredita realmente que ele vai ser cassado, né? Porque é como a gente percebe que é a intenção deles. Só que aí, numa articulação muito bem feita pela esquerda na Câmara dos Deputados, com esse Congresso, acho que isso que chama bastante a atenção, eles conseguiram fechar um acordo para salvar o mandato de Glauber Braga e ele receber uma suspensão no lugar da cassação por 6 meses. Com isso, até o PSOL teve que votar a favor disso, né? Por suspender o mandato dele para que ele fosse salvo e preservasse a possibilidade ali de ele continuar sendo elegível, né? Então, a Câmara acabou decidindo ontem por suspender por 6 meses o mandato dele. A votação era para cassá-lo, mas ele conseguiu essa situação. Foi um acordo de última hora, mudou a punição e a penalidade de suspensão. E aí, no plenário, o placar, 318 votos a favor, 141 contra. Ele comemorou. Sim, 318, não 141. Está aprovada a emenda. Fica prejudicada a proposição inicial. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 189 do Regimento Interno, esta presidência deixa de submeter a votos a emenda de plenário número 2, por ter recebido parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade. Interessante que a salvação de Glauber ela só foi possível porque parte dos partidos do Centrão liberou a bancada para que eles votassem. E aí foi curioso, porque teve gente até do PL que votou a favor do Glauber, né? Glauber Braga disse que foi uma vitória coletiva. Essa é uma vitória coletiva sem abrir mão de princípio, sem recuar e fazer o que queriam, que era um processo de humilhação pública, para a partir daí dizer, ó, tá vendo? Agora baixou a cabeça e eles estão completamente aqui tomados e rendidos, essa é a melhor palavra, rendidos a partir de uma decisão onde queriam um mandato cassado em exercício e inelegível. A manutenção dos princípios, o enfrentamento que foi feito, a mobilização que foi feita por mais gente. Muito interessante, quero até começar pelo Sakamoto nessa análise. A gente está acostumado, de repente, com ver o posicionamento do PSOL e da esquerda, de às vezes ir para o tudo ou nada, né? Difícil às vezes de aceitar. Foi inteligente por parte da esquerda tentar fazer esse acordo, Sakamoto? Como é que você viu esse acordo para salvar o mandato de Glauber Braga? Fabiola, mas é que esse acordo não é exatamente novidade, na verdade. A própria esquerda tinha sugerido ele, quando estava no trâmite ainda nas comissões da Comissão de Ética, que não fosse tomada uma punição, digamos, letal, que seria a extinção do mandato do Glauber. Buscou-se outras formas de punição, buscou-se uma repreensão por escrito, discutiu-se, né? Eu falei com deputados da esquerda que falaram, do PSOL, do PT, que estavam discutindo a possibilidade de gancho, de suspensão do mandato do PSOL. Só que o pessoal não aceitava. No outro canto, você tem o que? Arthur Lira detesta o Glauber, né? Muito por conta das críticas do Glauber contra ele. Uma parte das lideranças do Centrão detesta o Glauber. Você tem gente, inclusive, na própria esquerda que não gosta do Glauber por conta da questão das emendas, da crítica do Glauber com relação às emendas. E aí o pessoal, só que discutiu-se isso. O Glauber, é claro, ele queria provar a inocência dele, provar de que era tudo que estava querendo ser feito era uma questão política, mas nas interlocuções em volta havia essa questão, só que o pessoal não quis
Então, o que acontece? Na hora que vai para a discussão do plenário, foi porque alguém finalmente teve essa ideia? Não. Claro que teve essa ideia, você teve o Pedro Paulo no Rio de Janeiro, você teve outras pessoas que entraram no meio, entrou o Planalto no meio também para ajudar, a Gleisi entrou, todo mundo entrou, mas teve um elemento que foi fundamental nesse meio do processo, né, que foi a forma como o próprio Hugo Motta tratou o Glauber. O Hugo Motta, presidente da Câmara, mandou a Polícia Legislativa tirar o Glauber na base da força, no momento que o Glauber, anteontem, ocupou a cadeira da mesa diretora da Câmara para fazer um protesto. Ficou 1 hora lá, os agentes de segurança, a Polícia Legislativa foi, deu um mata-leão no Glauber e arrancou ele na força. Rasgou roupa, tudo, bateu em deputada, a Sami, a Célia, foram tudo fazer exame de corpo de delito porque rolou pancadaria. E imediatamente todo o Brasil comparou o que aconteceu meses atrás, quando um grupo de deputados bolsonaristas acampou por 45 horas na mesa diretora e o Hugo Motta só faltou entregar donuts, cookies, para o pessoal que estava lá. O pessoal humilhou o Hugo Motta em cenas de humilhação pública e o Hugo Motta só faltou pedir desculpa, soltar um Nelson Rodrigues, perdoa-me por me traíres para eles. Então, o que acontece? Rolou isso e rolou a pancadaria contra os jornalistas. Os jornalistas estavam cobrindo, levaram porrada, foram agredidos, cortou o sinal da TV Câmara, censurou. Foram cenas de ditadura militar. Aquilo pegou tão mal, mas tão mal, que aquilo abriu um certo caminho, Fabiola, para uma mudança de votação. Ao mesmo tempo, colegas acho que foram do Globo, né, captaram diálogos, né, entre deputados dizendo, olha, eu queria ter votado a favor do Glauber, queria votar a favor do Glauber, mas pressão aqui, pressão lá, pressão não sei o que lá. Tudo isso gerou um caldo em que a situação do Glauber acaba mudando e aí acaba sendo possível você colocar em cima da mesa aquilo. Então você teve o quê? No final das contas, para terminar, teve a articulação da própria esquerda, né, que vamos fazer essa articulação. Você teve a articulação do governo, você teve a articulação de deputados e outros grupos no Rio de Janeiro, que é onde o Glauber tem o mandato dele de lá, né, de grupos inclusive do centro, e você teve uma percepção coletiva muito grande de que a presidência da Câmara extrapolou. E podia dar um problema muito grande também diante daquilo. O Glauber apanhou praticamente para ser retirado de lá, numa clara diferença de tratamento. Uhum. E jura que ia ter um tratamento diferente também nesse momento. Já teve com a Carla Zambelli, que nem punida foi. O Glauber acabou punido. Ô, Josias, quero muito te ouvir. Como é que você analisa o comportamento do PSOL nessa atitude do Glauber? Essa troca, né, da cassação pela suspensão, esse acordo fechado, o que isso revela a respeito do parlamento brasileiro? Revela que o parlamento não tem muita lógica, né, Fabiola? O Glauber Braga, ele foi salvo por um surto de ridículo. O Hugo Motta, ele acabou enfeitiçado pelo próprio feitiço. Para fazer média com a facção bolsonarista, o Hugo Motta enfiou o pedido de cassação do Glauber Braga, do PSOL, na mesma fila que conduzia ao patíbulo a Carla Zambelli, o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. E deu errado, porque o contraste levou um pedaço do Centrão a avaliar que seria ridículo caçar um esquerdista porque chutou o traseiro de um ofensor da sua mãe doente, que morreria dias depois, e ao mesmo tempo livrar a cara da banda fugitiva do bolsonarismo. Esse surto de ridículo foi impulsionado por uma mobilização que foi muito forte do Palácio do Planalto em favor do Glauber. A Gleisi Hoffmann, a coordenadora política do Lula, suou o taier pelo Glauber Braga. Ela entrou em campo, ela telefonou, ela articulou. E, ao sentir o cheiro de queimado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, cedeu a um acordo costurado de última hora. Ele colocou em votação um relatório que sugeria uma pena alternativa para o Glauber Braga. Então, em vez de votar direto à cassação, foi a voto a proposta de suspender o mandato por 6 meses. E isso passou raspando ali, mas passou. 226 votos a favor e 220 contra. Então, ficou entendido, por meio desta votação, que o Hugo Motta errou nas contas.
Ele não tinha em plenário os 257 votos necessários para passar o mandato do Glauber Braga na lâmina. E ele, que tinha arrancado o deputado, o Glauber, da cadeira de presidente na véspera, mandou a polícia da Câmara tirar na marra o Glauber Braga do seu assento, ele teve que aceitar, ele teve que engolir a seco essa alternativa. Para não constranger o Hugo Mota, aplicou-se contra o Glauber essa pena, é a pena mais grave antes da cassação. Aí, depois de suspender o Glauber por 6 meses, o Centrão socorreu o bolsonarismo no salvamento do mandato da Carla Zambelli, que está presa em Roma. Nesse caso, vigorou, não a simpatia, porque ninguém gosta da Carla Zambelli, vigorou o provérbio, é um provérbio invertido, Fabiola, segundo o qual uma mão suja a outra. Quem salvou a Carla Zambelli espera ser socorrido pelo bolsonarismo mais adiante, quando for condenado pelo Supremo, no caso do roubo das verbas federais, das emendas. Então aí é uma mão suja a outra. E no caso do Glauber, foi um surto de ridículo impulsionado pela mobilização do Palácio do Planalto. Não dava para caçar uma pessoa que reagiu a alguém que ofendeu a sua mãe e livrar a cara dessa banda fugitiva da Câmara. Aí realmente seria muito ridículo, Fabiola, e não deu. Na comparação, o Hugo Mota acabou errando na mão e favoreceu o Glauber Braga. Uma coisa interessante que as pessoas também estão chamando a atenção, com essa suspensão do mandato do Glauber por 6 meses, vem aí ela que é um personagem muito interessante da política brasileira. Eu estou curiosa para ver a volta dela. Heloísa Helena, vocês lembram dela? Heloísa Helena, foi senadora. Heloísa Helena, ela é danada, Heloísa Helena. Ela que é a suplente do Glauber, lá da bancada, e ela vai assumir. Ela é filiada à Rede Sustentabilidade, que faz parte da Federação CUPSOL. Ela já foi senadora, deputada estadual por Alagoas. E agora ela estará de volta à Câmara dos Deputados. Você não está curioso, Josias, para ver a Heloísa Helena nesse parlamento, dessa forma como é? Quem está incomodado com o radicalismo do Glauber Braga vai ter saudade dele nesses 6 meses. Porque a Heloísa Helena, ela é o Glauber ao quadrado ou ao cubo, talvez, e ela teve uma atuação muito incômoda no Senado, quando foi senadora, muito incômoda. Essa gente do Centrão, esses parlamentares mais acomodatícios, eles eram sempre afrontados por ela em plenário, e ela não tinha meias palavras, ela ia na jugular mesmo, e não hesitava em ocupar a tribuna para denunciar acordos, porque quem está no Congresso, Fabiola, acaba tomando conhecimento desses conchavos feitos no submundo da baixa política, né? E a Heloísa Helena era uma pedra no sapato do Centrão e desses parlamentares, como disse, acomodatícios. Então, é possível que alguns desses parlamentares tenham saudades do Glauber Braga durante esses 6 meses. Professor Marlon Reis, ele que entende tudo aí sobre essa questão, a pena imposta a Glauber, 6 meses de suspensão, ela é justa para o caso dele? Até relembrando para quem não sabe, a questão da agressão física que aconteceu lá, ele que estava sendo provocado, né, por não sei como é que a gente chama, um influenciador, um militante, como é que a gente chama ele? Extremista. É um militante do MBL, né? Um militante do MBL. O Sakamoto falou para chamar ele de extremista. Ele ficava provocando lá o Glauber toda hora, o Glauber não aguentou e deu um safanão nele, né? Foi isso que aconteceu. Foi por isso que o Glauber enfrentou todo esse processo. A pena está correta, doutor Marlon? Quer dizer, suspensão de 6 meses, está adequada ou não? Não, tem um evidente exagero aí. Se houvesse alguma necessidade de aplicação, e eu tenho minhas dúvidas, porque quando você promove uma retorção imediata, o que é? Uma reação forte contra uma agressão injusta. Isso, ninguém é obrigado a tolerar ser desmoralizado, achincalhado. No direito penal, inclusive, isso isenta de pena. No caso, o tal chute, ele tem uma finalidade muito mais moral do que física.
É a mesma coisa do tapa no rosto. É um ato de injúria perante o direito penal. E para o direito penal, havendo a retorção imediata, como eu mencionei, nem crime é. Agora vamos lá. Se houvesse alguma punição, a Câmara, assim como nenhum poder, está imune ao dever de atender a uma racionalidade que se justifique dentro de um prisma comparativo. O mesmo tratamento para as mesmas situações. Eu fico imaginando, se ele pega 6 meses, o que farão com os deputados do motim? Quer dizer, é de 6 meses para lá, os do motim. Agora, tudo isso que eu estou falando é da perspectiva jurídica, porque isso é importante. O Supremo Tribunal Federal já reviu medida até de cassação. E eu vou lembrar o caso. Não foi na Câmara, mas esse precedente, ele se aplica para qualquer punição que se considere indevida. Foi um julgamento realizado na reclamação 55.948, que vocês vão lembrar do vereador Renato Freitas, do então vereador Renato Freitas do Paraná, hoje deputado estadual. A Câmara o cassou por ter feito um ato de protesto de uma maneira que a maioria da Câmara considerou que era tão grave o protesto silencioso, o protesto pacífico dele, mas era tão grave que mereceu a perda do mandato. Mas o Supremo não permitiu, e ele retomou e concluiu o mandato. Aquilo abre um precedente para a rediscussão das penas. Elas precisam ter uma proporcionalidade. As penas precisam ter uma razoabilidade. Não é o fato de você poder estabelecer uma sanção que lhe dá o direito de fazê-lo da maneira como bem entender. Tem que haver parâmetro, tem que haver lógica. Isso decorre do fato de nós estarmos numa república. Nós não estamos numa colônia subjetivista. Nós estamos numa república. República reclama regra, reclama norma, reclama razoabilidade, conceitos e parâmetros que possam ser aplicáveis a casos, independentemente de quem seja, independentemente de qual seja o partido político, independentemente de qual seja o nome ou sobrenome do parlamentar. É por isso que eu acho que, ao fim e ao cabo, dá até para pensar numa revisão disso judicial. Mas a resposta para mim é muito clara. 6 meses de punição para um caso como esse é muito grave. Se alguma houvesse, talvez 1 mês. Mas vamos lá, na minha opinião, nem isso, porque a retorção imediata não é um ilícito na perspectiva do nosso direito. Em relação a Eduardo Bolsonaro e Ramagem, o senhor acha que vai ser mais fácil, doutor Marlon? Como é que o senhor vê esse processo de cassação deles? Vendo o que aconteceu ontem, é difícil cravar uma outra situação. Que me parece que o que eles estão mesmo não tem a ver muito com a lei ou com a Constituição, mas com interesses de que não se reproduzam decisões de perda de mandato no âmbito da Câmara e do Senado. Eu acho que é muito difícil. Parece que as coisas vão caminhar para a perda do mandato por falta, o que é muito barato para o que aconteceu. Mas eu acho que vai acabar sendo esse o resultado.